Olhar para o que acontece no Oriente Médio, na guerra, o presidente americano Donald Trump disse que o prazo de amanhã para fechar um acordo com o Irã é definitivo. Países intermediadores formulam uma proposta que inclui um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Hormuz. Ela está de volta. Vamos abrir alas para Priscila Yazbek ao vivo, com mais informação sobre essa negociação. Priscila, direto de Nova York. Tudo bem, Pri? Que bom tê-la de volta. Oi, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, muito feliz por estar de volta, já com bastante notícia, mais uma vez aí tentativas então de acordo entre Estados Unidos, Irã, intermediados pelo Paquistão, pela Turquia, pelo Egito, e o presidente Donald Trump acabou de fazer um pronunciamento. Ele participava de um evento de Páscoa na Casa Branca e ele disse que esta terça-feira é o prazo final para que o Irã abra o Estreito de Hormuz, uma rota vital pela qual passam 20% do petróleo do mundo. Então, Donald Trump já tinha feito uma postagem nas redes sociais no domingo, usando inclusive palavrões nessa mensagem e dizendo que este era o prazo final para que o Irã abrisse o Estreito de Hormuz e chegasse a um acordo. Ele falou também que as pessoas com quem os Estados Unidos estão negociando são razoáveis e não tão radicalizadas, e ele falou que a guerra poderia terminar muito rapidamente se o Irã fizesse o que precisa ser feito. E ele também falou sobre o petróleo, falou que se a escolha fosse dele, os Estados Unidos ficariam com o petróleo, mais uma vez trazendo à tona as interpretações de que os Estados Unidos se envolvem em conflitos internacionais também por causa de interesses econômicos. Ele também falou que espera que o conflito termine rapidamente, falou que quer encerrar isso, e Donald Trump foi questionado pelos jornalistas sobre os americanos que não aprovam a guerra no Irã, e ele disse que esses americanos são tolos, falou que eles são foolish nas suas palavras, e ele disse que a guerra se resume a uma coisa: o Irã não pode ter mais armas nucleares. Ele falou que infelizmente o povo americano quer nos ver voltar para casa, e ele falou que quer que o conflito termine rapidamente. Ele também falou que se os iranianos tivessem armas, o regime iraniano desistiria em 2 segundos. Ele também disse que enviou armas para o Irã, mas falou que está chateado com um certo grupo de pessoas para o qual ele mandou essas armas sem dar mais detalhes. Lembrando que Donald Trump tem uma coletiva de imprensa prevista para daqui a cerca de 1 hora, as 2 horas aí do horário de Brasília, 1 hora aqui do horário local. Ele deve trazer mais detalhes sobre a guerra no Irã e também sobre essa proposta, que foi uma proposta, como eu disse, intermediada pelo Paquistão, pela Turquia e pelo Egito, e que propõe um cessar-fogo imediato de 45 dias e conversas para um fim permanente da guerra. Essa proposta foi enviada para ambas as partes, para os Estados Unidos e para o Irã, na noite desse domingo, mas segundo uma fonte da Casa Branca que conversou com a CNN, o governo Trump ainda não deu aval para essa proposta e o Irã já rejeitou essa proposta, inclusive já fez uma contraproposta, segundo a agência estatal iraniana, e nessa contraproposta que foi apresentada pelo Irã seria uma proposta de 10 pontos que prevê um fim permanente do conflito. O Irã não acredita em um cessar-fogo temporário porque diz que um cessar-fogo temporário serviria apenas para que Israel e os Estados Unidos se rearmassem e fizessem novos ataques. Essa proposta que foi apresentada pelo Irã, essa contraproposta apresentada nessa segunda-feira, também inclui um protocolo para passagem segura de embarcações pelo Estreito de Hormuz, além da exigência de suspensão das sanções contra o Irã, a ver também se Donald Trump se manifesta sobre essa contraproposta feita pelo Irã e sobre a proposta que havia sido apresentada então pelos intermediadores neste domingo, isso depois desse ultimato que Donald Trump deu, dizendo que até às 8 horas dessa terça-feira, às 9 horas do horário de Brasília, o Irã deveria suspender os ataques e permitir a abertura do Estreito de Hormuz. Caso contrário, os Estados Unidos transformariam o Irã num inferno. Eu volto com vocês.